Situado no coração de Dallas, Auerbach era um daqueles lugares onde tudo parecia projetado para impressionar. O imponente edifício de vidro e aço, símbolo de poder e modernidade, refletia o céu em mudança, e suas fachadas brilhantes refletiam a luz a cada hora do dia. Lá dentro, um balé incessante de atividades ganhava vida desde o amanhecer. Os funcionários entravam e saíam correndo, com café na mão ou telefone no ouvido, suas conversas misturando-se ao som abafado de passos no chão impecavelmente polido. Em meio a essa agitação, Eveline se misturou ao fundo, silenciosa e quase invisível. Seu uniforme verde escuro, sempre limpo e bem ajustado, mas sem brilho, funcionava como um escudo, tornando-a imperceptível a executivos ocupados e visitantes importantes. Com o carrinho de limpeza carregado de produtos cuidadosamente dispostos, ela avançava metodicamente, com movimentos precisos e medidos, olhar baixo, mas atento. Os pisos brilhantes que ela mantinha pareciam refletir mais atenção do que ela mesma recebia. Aos 50 anos, Eveline conhecia cada recanto deste edifício monumental. Ela sabia quais corredores ressoavam mais com passos apressados, quais salas de reunião eram mais movimentadas, quais escritórios mantinham discussões tensas. Cada pintura nos corredores, cada planta cuidadosamente cuidada em cantos estratégicos, cada raio de luz no imenso hall de entrada, Eveline observara e memorizara ao longo dos anos. Era o seu domínio, mesmo que ninguém percebesse. Durante quase 10 anos ela andou por esses lugares, discreta e silenciosa, como uma espectadora atenta de uma peça que se apresentava interminavelmente. Ela absorvia tudo, as conversas que escapavam entre duas portas, as gargalhadas forçadas nos intervalos para o café, os silêncios pesados que se seguiam a decisões difíceis. Eveline tinha visto tudo, ouvido tudo. As promoções concedidas com base em critérios arbitrários, os rumores de acordos não oficiais feitos às escondidas, os sorrisos educados mascarando rivalidades ferozes. E, acima de tudo, os olhares condescendentes, às vezes até desdenhosos, que eram dados a funcionários como ela. Olhares que pareciam dizer que só estavam ali para servir, para limpar, para desaparecer. Mas Eveline nunca reagiu. Ainda não. Sob a aparente calma, uma tempestade silenciosa estava se formando. Cada comentário inapropriado, cada atitude de desprezo, cada injustiça que ela havia notado no canto de sua mente acrescentava uma peça ao quebra-cabeça de sua raiva reprimida. Ela sabia observar, analisar, esperar. O que todos não sabiam é que Eveline, embora invisível aos seus olhos, via tudo com uma lucidez implacável. E talvez um dia esse conhecimento acumulado se tornasse uma arma. Porque se aos olhos do mundo parecia uma simples faxineira, Eveline sabia que era muito mais que isso. Os seus anos em Auerbach ensinaram-lhe uma verdade essencial: o poder não reside apenas em escritórios de esquina ou em grandes nomes. Está também nas mãos de quem ouve, de quem assiste, de quem entende. Um dia ela provaria isso para eles. Mas, por enquanto, ela continuou avançando, metódica e silenciosa, como uma sombra entre as luzes brilhantes. O que ninguém sabia, e o que ninguém jamais poderia imaginar, era que Eveline não era apenas uma governanta. Ela era, na realidade, a maior acionista da Auerbach. Ela herdou essa posição inesperada e quase irreal de seu falecido marido, Martin, um visionário discreto com um talento único para identificar oportunidades. Martin acreditava no potencial da empresa numa época em que ela era apenas uma pequena startup, ainda incerta quanto ao seu futuro. Enquanto outros hesitavam em investir, ele apostou tudo o que tinha neste projeto inovador. Quando Martin morreu, acometido precocemente por uma doença devastadora, Eveline de repente se viu na posse de uma participação majoritária na empresa. Esta convulsão, trágica e inesperada, mergulhou-a num mundo que ela não esperava. Ela, filha simples de um operário e de uma costureira, nunca imaginou estar à frente, mesmo nos bastidores, de uma empresa desse porte. Contudo, em vez de reivindicar o seu papel ou afirmar-se como herdeira legítima de Martin, Eveline fez uma escolha radical: permanecer em segundo plano. Para quê? Por humildade, porque o poder nunca a fascinou. Por cautela, porque sabia que uma mulher como ela, de origem modesta, sem diplomas de prestígio nem relações de influência, seria imediatamente julgada, até mesmo desprezada. Mas também por estratégia. Eveline não queria ser um simples nome num relatório anual ou uma figura simbólica aplaudida nas Assembleias Gerais. Ela queria entender. Entenda o negócio que ela possuía,
Veja o funcionamento, a dinâmica, os pontos fortes e os defeitos, antes de agir. Assim, seu uniforme verde escuro tornou-se muito mais do que uma simples roupa de trabalho. Era sua camuflagem, uma armadura silenciosa que lhe permitia misturar-se ao fundo e observar sem ser vista. Durante esses 10 anos, Eveline anotou tudo, cada detalhe, cada manobra, cada olhar. Ela tinha visto alianças formadas e desfeitas, amizades superficiais mascarando rivalidades ferozes e decisões cruciais tomadas por executivos que se preocupavam mais com seus bônus do que com o futuro da empresa. Ela tinha visto funcionários dedicados, às vezes brilhantes, serem sacrificados em nome da lucratividade, e oportunistas ascenderem na hierarquia por meio de lisonjas hábeis e intrigas no escritório. Eveline ouviu, aprendeu e esperou pacientemente. Ela sabia que chegaria o seu momento, aquele momento em que poderia intervir, não para punir, mas para restaurar um equilíbrio que considerava perdido. Cada reunião ouvida através de uma porta entreaberta, cada documento deixado em uma fotocopiadora, cada conversa sussurrada no corredor pensando que ela era apenas uma mulher invisível acrescentava uma peça ao seu quebra-cabeça. Ela não era apenas uma acionista silenciosa. Ela era uma observadora, uma estrategista, uma mulher que conhecia seu negócio melhor do que ninguém. Eveline não limpou apenas o chão de Auerbebeck. Ela estava limpando mentalmente o próprio negócio, removendo camada após camada de ilusões, mentiras e fingimentos. O que ninguém sabia era que ela tinha um plano. E esse plano, amadurecido no silêncio e na sombra, logo explodiria em luz. Eveline não buscava vingança, mas sim transformação. Ela queria que a empresa que ela e Martin construíram fosse fiel aos seus valores, os do trabalho honesto, do respeito pelos funcionários e de uma verdadeira visão para o futuro. E ela sabia que esse dia estava chegando. Naquela manhã, enquanto limpava discretamente os escritórios do quarto andar, Eveline ouviu uma conversa em uma sala de reuniões envidraçada. A penumbra da sala destacava 2 executivos, elegantemente vestidos e confortavelmente sentados em poltronas de couro. A sua atitude traía uma certa arrogância, uma certeza de que ninguém estava a ouvir as suas palavras. A Assembleia Geral da próxima semana é uma simples formalidade. Alain é imbatível. Ninguém ousaria desafiá-lo, declarou um deles com um sorriso malicioso, girando distraidamente uma caneta entre os dedos. Exatamente. Todo mundo sabe que ele é intocável. E então, mesmo que houvesse um adversário, ele não teria chance. Eveline, passando pela porta com seu carrinho de limpeza, sentiu uma onda de raiva crescer dentro dela. Esta complacência, esta certeza de que nenhuma voz poderia ser levantada contra o seu pequeno império de certezas, indignava-o profundamente. Mal sabiam eles o quanto estavam errados. Durante todo o dia, essas palavras giraram em sua mente, alimentando uma chama que ela até então continha. Mas foi só mais tarde, naquela noite, que esta chama se tornou um inferno. Ao terminar seu trabalho no salão executivo, uma sala grande luxuosamente decorada com sofás de couro branco e vistas deslumbrantes das luzes da cidade, ela ouviu outra discussão. 2 executivos, com copos de uísque nas mãos, riam alto, como se o mundo lhes pertencesse. A conversa, intercalada com piadas vulgares, assumiu um tom de arrepiante casualidade. As demissões são uma bênção para a empresa, disse um deles, erguendo a taça num brinde cínico. Essas pessoas acham que seu trabalho é importante, mas são substituíveis da noite para o dia. Exatamente, acrescentou o outro com uma gargalhada. E aí, se ajuda a aumentar as margens, qual é o problema? Honestamente, eles deveriam nos agradecer. Eveline, escondida atrás de uma coluna, cerrou os punhos com tanta força que sentiu as unhas cravando-se nas palmas das mãos. Essas palavras, essas risadas, essa insensibilidade, tudo isso ressoou dentro dela como um sinal. Ela pensou nos rostos dos funcionários que encontrava todos os dias, esses homens e mulheres que trabalharam duro sem nunca reclamar, que colocaram seus corações e energia em um sistema que não lhes dava nada em troca. Ela se viu 10 anos antes, atordoada diante dos documentos legais que a tornavam acionista majoritária da empresa. Ela se lembrou das dúvidas, do medo de não estar à altura da tarefa e da promessa que havia feito a si mesma: honrar a visão do marido, tornando esse empreendimento humano, justo e exemplar. Naquela noite, no silêncio da cidade iluminada, Eveline tomou uma decisão irrevogável. Sua hora havia chegado. Não se trataria apenas de revelar a própria identidade, mas de restabelecer o equilíbrio e desferir um golpe.
A Assembleia Geral seria tudo menos uma formalidade. Voltando para sua modesta casa, Eveline começou a preparar sua resposta. Ela contatou discretamente seus advogados, revisou os documentos estratégicos que acumulou ao longo dos anos e anotou, em um caderno surrado, os pontos que levantaria perante a Assembleia. Cada linha, cada palavra carregava o peso de uma década de observação e paciência. Ela não era mais apenas Eveline, a faxineira silenciosa. Ela era Eveline, a força silenciosa pronta para derrubar um sistema corrupto. Nos dias seguintes, ela continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido, com seu uniforme verde escuro e seu carrinho de limpeza. Mas por trás de seu olhar calmo escondia-se uma determinação implacável. A Assembleia de Acionistas seria um choque. Não apenas para esses executivos cegos pela sua arrogância, mas para toda a empresa. Eveline estava pronta para recuperar o que era dela por direito e restaurar a alma de Auerbebeck. Uma semana depois, a Assembleia Geral de Acionistas estava em pleno andamento na grande sala de conferências de Auerbebeck. O local, com paredes adornadas com madeiras preciosas e grandes janelas do chão ao teto que oferecem vistas deslumbrantes da cidade, foi projetado para impressionar. Garçons uniformizados circulavam discretamente com bandejas de champanhe e petits fours, enquanto os principais executivos da empresa e os acionistas mais influentes conversavam em pequenos grupos, sorriam e gesticulavam com moderação. No centro do palco, Alain, o CEO, estava sentado com seu terno feito sob medida. O seu discurso de abertura, pontuado por gráficos e números cuidadosamente escolhidos, teve como objetivo reafirmar a sua posição dominante. Tudo no seu comportamento, a sua postura, o seu sorriso confiante, falava da sua confiança inabalável na sua iminente reeleição. Eveline entrou discretamente, sua chegada a princípio quase imperceptível. Mas desta vez ela não estava vestida com seu habitual uniforme verde escuro. Vestida com um terno preto sóbrio, mas de corte impecável, ela exalava uma presença e uma dignidade que impunham respeito. O cabelo preso em um coque elegante e a maquiagem discreta, mas refinada, completaram uma transformação marcante. Os olhos começaram a se voltar para ela, intrigados. Alguns sussurravam, tentando descobrir quem ela era e por que parecia tão familiar. Ela sentou-se no canto da sala, observando com calma, deixando a conversa e os elogios habituais desaparecerem. Alain continuou seu show, pontuado por risadas complacentes e leves aplausos. Mas Eveline sabia que essa farsa estava chegando ao fim. Quando ela se levantou, foi como se uma onda de choque atravessasse a sala. Senhoras e senhores, ela começou com uma voz calma, mas firme, sou Eveline e sou a maior acionista desta empresa. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. As conversas pararam instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ela, incrédulos. Alain, inicialmente congelado, tentou mascarar sua surpresa com um sorriso forçado. Acho que há um mal-entendido, disse ele, tentando manter o controle. Mas Eveline não lhe deu chance. Ela caminhou em direção ao centro da sala, os saltos batendo no chão polido. Ela pegou o microfone com uma confiança silenciosa, seu olhar examinando a sala. Durante 10 anos, ouvi e observei. Durante 10 anos, vi esta empresa evoluir, ou melhor, vi alguns dos seus valores deteriorarem-se. Você ignorou aqueles que trabalham nas sombras para fazer esta empresa brilhar. Você promoveu uma cultura onde a arrogância e a indiferença substituíram a excelência e a humildade. Seu tom era preciso, suas palavras afiadas como uma lâmina. Ela continuou, detalhando abertamente as práticas questionáveis, os abusos de poder e as decisões de curto prazo que minaram o moral dos funcionários e mancharam a alma da empresa. Ela citou exemplos concretos, conversas ouvidas, números indiscutíveis. Cada palavra soava como um veredicto, cada silêncio após suas sentenças pesava como um julgamento. Você fala em rentabilidade e resultados, mas a que custo? Ela perguntou, olhando Alain diretamente nos olhos. Você sabe quanto custa para as pessoas que, todos os dias, dedicam seu tempo, sua energia, sua saúde a esta empresa? Alain tentou recuperar o controle, mas suas interrupções hesitantes foram rapidamente abafadas pelo fluxo implacável de Eveline. Hoje isso muda, declarou ela, com a voz ganhando intensidade. Auerbebeck merece coisa melhor. Nossos funcionários merecem melhor. E estou aqui para garantir que isso se torne realidade. Ela então revelou seu plano para reformar a empresa,
iniciativas para promover o bem-estar dos funcionários, maior transparência na tomada de decisões e um retorno aos valores fundamentais que tornaram a Orbebec um sucesso. A mudança não acontecerá sem resistência, conclui, mas é necessária. E acredite, estou pronto para lutar por isso. A Assembleia marcou uma verdadeira viragem na história de Orbebec e as mudanças foram imediatas e profundas. Eveline, agora à frente da empresa, implementou uma série de reformas ousadas que redefiniram não só a estrutura interna, mas também a imagem pública da empresa. Executivos corruptos, que se aproveitaram da sua posição para fazer valer o seu poder em detrimento dos valores da empresa, foram sistematicamente substituídos. Eveline garantiu que os seus sucessores fossem escolhidos não pela sua ambição pessoal, mas pela sua integridade, competência e capacidade de colaboração. Os funcionários perceberam rapidamente os ventos da mudança. As decisões eram mais transparentes, os objetivos mais alinhados com os valores humanos. Políticas éticas rigorosas foram implementadas para garantir que práticas questionáveis fossem coisa do passado. As cadeias de fornecimento foram revisadas para garantir que cada elo cumprisse os padrões ambientais e sociais. Eveline insistiu que a Orbebec assumisse um papel de liderança na responsabilidade social corporativa, criando programas comunitários, apoiando instituições de caridade e investindo em iniciativas sustentáveis. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido aquela que afetou os funcionários. Os outrora ignorados trabalhadores das sombras finalmente tornaram-se visíveis. Governantas, seguranças, trabalhadores de armazéns, todos estes pilares silenciosos foram reconhecidos pelo seu papel indispensável no sucesso da empresa. Eveline garantiu pessoalmente que eles recebessem aumentos salariais significativos, bem como oportunidades de treinamento e promoção. Os corredores de Orbebec tornaram-se um espaço onde cada voz contava. Eveline estabeleceu fóruns regulares onde os funcionários, em todos os níveis, podiam expressar as suas ideias e preocupações. Ela teve o cuidado de ouvir as histórias de todos, transformando suas sugestões em ações concretas. Ela lembrou a todos que a inovação não vem apenas das mesas dos executivos seniores, mas muitas vezes das experiências cotidianas daqueles que trabalham no centro das operações. Sob sua aparência discreta, Eveline revelava uma força incrível, capaz de transformar um sistema enraizado na arrogância e na indiferença. Sua trajetória se tornou um símbolo para a empresa, uma história inspiradora contada em treinamentos para novos colaboradores e gravada na cultura de Orbebec. Em poucos anos, a Orbebec passou de uma empresa criticada pela sua frieza e elitismo a um modelo de transparência, ética e humanidade. Os funcionários sentiram orgulho de usar o emblema da empresa. Os clientes também notaram a diferença. Eles agora associavam a Orbebec à integridade e ao respeito pelos valores humanos. Eveline provou que o poder não está nas aparências ou nos títulos, mas na determinação e coragem de quem ousa agir. Ela mostrou que um verdadeiro líder não apenas lidera, mas inspira, eleva e transforma. A partir de agora, nos corredores de Orbebec, ninguém ousou subestimar Eveline. Mas, além do respeito que ela impunha, ela ganhou algo muito mais precioso: a admiração e a gratidão de todos aqueles que finalmente encontraram voz, reconhecimento e esperança renovada enquanto trabalhavam ao seu lado.